Um Deus sábio o suficiente para me criar e criar o mundo no qual eu vivo é suficiente para cuidar de mim. Isso revela que o Pai tem um desejo ardente, ele quer uma família. O Filho tem uma vontade, ele quer um corpo. E o Espírito, ele tem uma inclinação, ele quer um lugar para habitar. Tudo bem? Bom dia, Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar. Hoje eu venho trazer um pouquinho sobre Jesus dentro das 3 leis do amor. Como que Jesus, tramitou, como que Jesus olhou para essas 3 leis do amor dentro da palavra, em convergência com a palavra. Quando olhamos para as leis do amor, nós podemos ver claramente que Jesus se movia através desses princípios dentro da Bíblia, dentro dos seus feitos, dentro dos seus milagres, dentro da sua própria condução de vida. Jesus se movia dentro desses princípios do pertencimento, princípios da ordem e hierarquia e o princípio também do equilíbrio, que são as 3 leis do amor. Isso nos revela que a solução para a humanidade está no projeto inicial da Trindade. E qual é esse projeto? Unidade. O sofrimento ele começa na humanidade quando há divisão, Um relacionamento conjugal ele entra em atrito, ele entra em conflito quando há divisão, Uma empresa ela entra em conflito quando há divisão. Então, qual é a vontade inicial, o projeto inicial? Que todos sejamos um pela unidade, é sair do eu, da minha visão do eu para o nós. Façamos a humanidade em sua primícia, era para que nós estivéssemos vivendo sim em unidade. E lá no Éden, nós sabemos a história que está descrita ali em Gênesis, que Deus criou o Éden, criou o paraíso, para que nós vivêssemos em prazeres, vivêssemos em união, vivêssemos em harmonia e em amor. E todos os finais de tarde, Deus estava presente ali para ter com Adão e com Eva, E era maravilhoso ali a passagem que a gente vê, quando Deus ali chegava, Adão passando o que ele havia feito durante o dia, os animais que ele tinha nomeado, O que ele havia feito do decorrer do dia, qual animal ele tinha conhecido, qual planta, Então, tudo isso, assim, a gente olha e nós vemos que a intenção inicial ainda permanece. Mas a partir do momento que o pecado adentrou ao mundo, a queda do homem desde o Éden trouxe o quê? Divisão e exclusão, trouxe sofrimento, trouxe o pecado para a humanidade. Mas Jesus veio para compensar e seria impossível falar de pertencimento, de ordem e equilíbrio sem citar a própria passagem de cruz, A crucificação de Cristo. Por quê? O sacrifício de Jesus no Calvário foi a forma de reconciliar toda a humanidade com o Pai. Ele acabou com a divisão ao rasgar o véu de cima a baixo, incluindo todos a unidade perfeita. O véu foi rasgado. Antes a gente não tinha, o acesso que nós temos hoje livremente ao Pai, de estarmos em oração. Alguém teria que o fazer através dos sacerdotes, através dos templos. A gente não tinha esse livre acesso. Hoje nós temos. Hoje nós podemos nos achegar direto ao Pai, rasgar as nossas vestes, colocar as nossas feridas, as nossas dores. A própria palavra nos diz: lance sobre mim todas as suas dores, lance sobre mim todos os seus fardos e eu os carregarei. Então ele nos dá esse livre acesso, ele nos permite lançar sobre ele todas as suas dores, para que ele nos alivie todos os nossos fardos. Jesus é a solução. Na divisão não há unidade. E Jesus diz que todos nós pertencemos. Jesus veio para gerar tomada de consciência, para sairmos do eu, porque quando nós estamos no eu, o eu é o quê? É o nosso egoísmo, é o nosso ego, O nosso ego ferido, o nosso orgulho. Então, quando nós estamos no eu, nós temos divisão.
né? Nós queremos ter razão, nós saímos da comunhão, da essência, da primazia, que é a unidade. E a exclusão começou lá no Éden, ainda com Adão e Eva. Quando Deus, né, ali no momento do pecado crucial ali, do fruto, né, que eles comeram do fruto da árvore proibida, o fruto, Deus chegou e perguntou: Adão, o que fizestes? O que ele disse: eu não, a mulher que tu me destes. Ali começou então a exclusão e a divisão. E Jesus nos ensina a buscar a unidade, e um exemplo claro disso que ele nos deixa, a própria oração do Pai Nosso. Porque quando ele diz, e começa a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso, ou seja, o Pai é nosso. O Pai não é só meu, o Pai não é só seu, o Pai é nosso. E onde está? Nos céus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, venha a todos nós, não venha só a mim, não venha só a você que está me ouvindo, venha a nós. Isso nos revela que ele ainda acredita na sua criação inicial. Venha a nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, o pão é para todos, o pão é nosso, né? Tudo que eu recebo, quem está me permitindo, se eu estou trabalhando, né, para colocar o pão à mesa, quem está me permitindo, me sustentando, me dando forças, né, para sair todos os dias para trabalhar? O pão é nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas. Todos nós temos dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, se nós temos dívidas, nós estamos sendo capazes de perdoar os nossos devedores. E não nos conduza a tentações. Todos nós somos, sim, tentados. Todos nós, porque o inimigo, a própria palavra nos diz que ele está ao derredor, esperando uma brecha. Ele está esperando uma brecha. Se a gente permite, né? Se a gente dá essa abertura, ele entra e faz o estrago. Então, como eu me blindo, como eu me preservo do que eu tenho me alimentado? Com a palavra, com a presença, com a comunhão, com a intimidade, com a obediência. Porque se eu estou em obediência, eu estou me blindando. Tudo que eu fujo, né, do que são as primícias, de manter essa conexão, essa intimidade em obediência, eu estou dando brechas. Mas livra-nos de todo mal. Se eu estou em obediência, eu estou ganhando força, ganhando imunidade, sendo blindada para eu ser livrada de todo mal que possa estar vindo, né? Sobre a minha vida, sobre os meus, sobre da minha família, sobre os meus filhos. Isso quer dizer que vou estar isenta de provações, né? De atribulações? Não, não. Mas estando nessa blindagem, eu sou capaz de ir superando todos os obstáculos que vierem. Porque é Ele quem nos conduz. É acreditar que onde eu colocar a planta dos meus pés, o terreno já vai estar ali firme, eu não vou estar pisando em areia movediça. Se eu não estou convicta, se eu não estou em intimidade, em comunhão e em obediência, eu piso numa areia movediça. E depois eu ainda digo, a carne foi fraca. Porque o teu reino e o poder e a glória. É teu o reino, o poder e a glória para sempre. Em tudo damos graças, porque a Ele nós rendemos toda a glória para sempre, que é Ele quem nos conduz, né? Quando nós estamos trilhando esses passos na presença do Senhor. Longe da presença do Senhor, nós temos exclusões, nós temos divisões, nós temos conflitos e N outras situações.
E um segundo exemplo que ele nos deixa, né, dessa necessidade da unidade, de estarmos buscando por essa unidade, é na própria oração sacerdotal. A oração sacerdotal de nos permitir sentir o quão profundo é o amor de Cristo por a tua igreja. Nós somos o corpo, né? Como igreja, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Somos pequenos cristos. Na oração do Pai Nosso e na oração sacerdotal, Jesus inclui toda a humanidade no lugar de filhos. Isso revela que todos têm o direito de se assentar à mesa e de se não perdoamos aos outros, nós também não seremos atingidos pelo perdão. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Se Jesus veio para nos perdoar, que isso também seja, né, extensivo, que nós possamos estender esse perdão ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao nosso cônjuge, né, para com aqueles que precisarem. Jesus e a lei do pertencimento. Então vamos ver um pouquinho aonde se revela, né, Jesus dentro dessa lei do pertencimento. A lei do pertencimento, ela revela a força do sistema, porque todos possuem o direito de pertencer, né? Então, se alguém está excluído desse sistema, esse sistema se torna enfraquecido. Jesus diz que todos possuem o direito ao pertencimento, tanto que ele não fez escolha de quem ele iria curar em seus milagres. Ele não fez escolha, ele não fez acepção, né, de quem ele iria estar fazendo ali os teus grandes feitos. Além de curas físicas, Jesus também faz curas no emocional, na alma e no físico. E nós vemos muitos milagres, assim como aquele cego de nascença, né? Ele possuía uma doença no físico, uma deficiência no físico, a sua cegueira, né? E ali ele efetuou essa cura de sua visão, proporcionando novamente estar enxergando. E um exemplo disso nós vemos a mulher do fluxo de sangue, né? Aquela mulher era excluída perante aquela sociedade porque a sua própria condição de doença ali, a sua própria limitação, a colocava como imunda e como impura. Ela possuía um fluxo de sangue que foi aí num período de 12 anos, onde médicos, especialistas, tratamentos não surtiram efeito. E a própria palavra, né, o texto diz que ela gastou tudo. Ou seja, era uma mulher de boa situação, que ela gastou tudo o que tinha, né? E quando ela ouviu falar de Jesus, ali ela se apegou. Esse é o meu recurso agora, essa é a minha resposta que eu preciso, é a minha solução. Mas como eu vou me achegar a Ele? Como eu vou me achegar? Porque eu não posso me adentrar em meio à multidão, porque eu corro o risco, né, de ser apedrejada. Ela não podia tramitar, né, entre todos ali. E no meio de uma multidão ela foi por baixo, né? Ela foi por baixo e tocou as vestes. E Jesus ali, naquele momento, sentiu que dele saía poder. E ele quis saber, quem me tocou? Quem me tocou? E ela, muito amedrontada, disse, eu o toquei. Eu o toquei. E qual foi a palavra final de Jesus? Ele não a repreendeu. Ele não a excluiu. Mas o que ele disse? Filha, vá, filha. A tua fé te curou, vá-te em paz. Ali a primeira cura, né, que Jesus estabeleceu ali para aquela mulher foi o seguinte: ele restaurou a tua identidade de filha. Filha, a tua fé te salvou. A nossa identidade espiritual, a nossa identidade de paternidade divina. Ele restaurou primeiro a sua essência espiritual, a sua filiação. Em segundo, ele restaurou a sua parte emocional, dando paz e libertação. Vá-te em paz. E em terceiro, sim, ele estancou o sangue.
estancando o sangue, que era o fluxo de sangue, restaurando o físico. Essa mulher era excluída por todos e mesmo sem a Bíblia citar o nome e a genealogia dela, ela foi incluída como uma filha que recebeu o grande milagre da cura por sua fé em Jesus. Ela depositou a tua fé total. Eu já não tenho outros recursos. Esse é a minha resposta. Jesus é a minha resposta. E ela alcançou o que ela precisava. Ela teve a resposta que ela precisava. Entre tantos outros exemplos, nós vemos Jesus incluindo e curando a alma também da mulher samaritana, onde naquela época não era comum que homens estivessem conversando com mulheres sozinhas e em isolado. E onde foi esse encontro ali de Jesus com a mulher samaritana? Num poço, isolados, né, de todos. Por quê? Essa mulher, ela também era excluída, porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E dadas as circunstâncias das quais essa mulher vivia ali, principalmente no seu âmbito relacional, né? Já estava ali com o seu quinto marido, que também não era dela, não lhe pertencia. E ela ia para o poço exatamente no momento que ela sabia que ela não iria encontrar com ninguém. Mas ela encontrou Jesus. E ali naquela conversa, né, ele tentando conversar com ela, porque ela muito arredia, né, dadas as circunstâncias das quais ela já vivia no meio daquela sociedade. E Jesus se aproximando, né, pediu água. E ela meio assustada, ele ofereceu: se você beber da minha água, nunca mais terá sede. E ali eu fico imaginando que deve ter sido engraçado, né? O olhar daquela mulher, imaginando assim, pô, que esse cara tá blefando, porque como assim ele está me oferecendo de uma água que eu nunca mais terei sede, se nem um cântaro, se nem uma corda para tirar a água do poço ele tem? Que água é essa que esse homem vem me oferecer, se nem o recurso próprio para retirá-la do poço ele tem? Jesus não estava blefando, porque ele é a fonte de água, ele é a água viva. E aquele que beber jamais voltará a ter sede. E ele foi cirúrgico. Ele foi no ponto exato. E qual era esse ponto exato? Ele tocou na alma, ele tocou na ferida. Vai buscar-te o teu marido. Ela: eu não tenho marido. E ali ele disse: disses bem, tu não tens marido, porque o quinto também que tu tens não é teu. Ele conhece o que se passa com cada um de nós. Então nós vemos que Jesus ali, ele quebrou o protocolo, né, de estar conversando com uma samaritana. Ele quebrou o protocolo, mas ele foi cirúrgico. Por quê? A intenção dele era trazer essa mulher novamente, incluí-la, dando-lhe o direito de pertencer. Ei, você é filha. E quando ela entendeu: tu és o Messias, ela saiu propagando a boa nova. Eu encontrei o Messias, este é o Messias. E essa também é a nossa missão, né? O que nós temos feito para propagar? Propagar esse Messias, que tão grandes feitos tem feito. Ele não está só lá nos milagres da Bíblia, da palavra. Ele continua vivo, fazendo milagres. Eu mesma sou um milagre vivo. E louvo a Deus, né, por tudo que eu passei sendo sustentada e estar aqui hoje, propagando, né, esse Messias, esse Jesus que me alcançou. Se você beber da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. E aqui eu fico imaginando, né, a desconfiança daquela mulher. Como assim? Nunca mais terei sede. Jesus não blefa com ninguém, e em todos os seus milagres, ele faz uma pergunta: o que queres? Com todos os milagres ali, do cego, do paralítico, né? Quem me tocou? Ele questiona lá a mulher do fluxo de sangue no meio da multidão. Quem me tocou? Alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Ele faz uma pergunta, ele está sempre fazendo uma pergunta. Para a mulher samaritana: onde está o teu marido? Vai buscar-te o teu marido. E ele sempre termina com uma ordenança: aquele que não pecou, atire a primeira pedra. Ele disse isso naquela passagem da mulher sendo apedrejada, a adúltera.
aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Vá, a tua fé te salvou. Ele disse isso àquela mulher. Vá, a tua fé te salvou. Levanta-te e anda. Ele disse para o paralítico ali no poço de Betesda, que estava há 38 anos esperando a água se mover para que ele adentrasse e recebesse o milagre. E quando Jesus chegou, Jesus o perguntou: o que tu queres? Ele: Senhor, eu não consigo andar, e toda vez que as águas se movem, eu não tenho ninguém que me conduza até lá. Jesus novamente perguntou: o que tu queres? Levanta tua maca, levanta, tua cama e ande. Ele deu uma ordenança. Quando ele diz para a mulher: vai e não peques mais, ele está dizendo o seguinte: vá, mas não se afaste da minha presença, porque longe da minha presença você estará suscetível a pecar novamente. Então, quando nós aceitamos Jesus, para entrar, o convidamos, o permitimos entrar em nossas vidas, é para que de fato nós caminhemos com Ele, caminhemos na tua verdade, porque estando nele, caminhando com Ele, nós estaremos pisando em terra fértil, em terreno sólido, para não cairmos em tentação, para não nos permitir ser tentados, pelo inimigo. E a lei da ordem e hierarquia também, Jesus nos ensina algo muito profundo sobre essa lei da ordem e hierarquia, porque a lei da ordem e hierarquia, ela fala o quê? De honra e lugar. E onde Jesus nos ensina? Jesus observa a lei da ordem, onde não se colocava nem maior e nem menor, ou seja, ele ocupava exatamente o teu lugar. E nós vemos isso no momento do seu batismo, onde ele também nos revela que havia uma ordem hierárquica a ser seguida, quando ele honra João Batista por desempenhar essa função há mais tempo que ele. E ali naquele momento, quando Jesus chega para ser batizado por João, João diz: não, Senhor, tu és o Messias, tu o podes fazer. Ele: não, você já o faz há mais tempo, então faça-o para comigo, no teu momento. E isso está lá em Mateus 3, 13 e 17. O batismo de Jesus. Então, Jesus veio da Galileia, do Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu lhe batize? Respondeu-lhe Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça, toda a ordem, a hierarquia. E a lei do equilíbrio? A lei do equilíbrio, ela fala da graça pela qual nós fomos alcançados. E qual é essa graça imensurável a qual nós fomos alcançados? Ao nos ensinar sobre perdão, Jesus também nos apresentou a balança do equilíbrio. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Perdoar alguém é equilibrar a relação, pois assim como receber o perdão de Deus, eu também o transmito, Deus nos perdoou, levando quem? Jesus em sacrifício de cruz para todos, por todos, pelos nossos pecados. Mas incluir alguém não é perdão, mas sim fazer valer o direito de pertencer, é dar lugar a esse, Eu te permito pertencer a esse lugar. Que lugar? Muitas das vezes é aquele lugar de um esposo, um lugar de esposa, um lugar de um criminoso, um lugar de um abusador, Por pior que tenha sido a circunstância, por pior que tenha sido, a situação, Jesus deu lugar àquele homem ali na cruz, Ele era um ladrão. Jesus deu o lugar a ele. Ainda hoje estarás no céu comigo. Ele não olhou para o que ele tinha feito, mas ele olhou para a integridade, do seu coração.
para a pureza que havia ali naquele coração, naquele momento, dando-lhe o lugar de direito. Você também pertence, você também é filho. Mas o maior ensinamento que Jesus, em conceito de equilíbrio, nos ensina é o seu próprio sacrifício de cruz. Porque é através desse sacrifício que todos nós podemos voltar a pertencer à família de Deus, cada um ocupando o seu lugar. Um homem pecou, Adão pecou. Quando a gente fala um homem pecou, Adão e Eva ali, naquele momento eles ainda eram vistos como a humanidade. Quando Deus fala a humanidade, está inserido ali Adão e Eva. Então quer dizer, um homem pecou. Adão e Eva pecaram, a humanidade pecou. Porque quando falamos o homem em geral, dentro de um contexto, nós estamos nos referindo a quem? A humanidade. Então um homem pecou. E por ela a morte entrou. Através do pecado a morte adentrou. Mas um homem santo pagou pelos pecados de todos, restaurando o direito de pertencermos à mesa, pois pela cruz todos fomos aceitos de volta. Todos nós fomos aceitos de volta. E aqui eu quero deixar, para concluir, dentro dessa abordagem de leis, que são essas leis do amor, leis do pertencimento, leis da ordem, da hierarquia e a lei do equilíbrio. Então a abordagem da visão sistêmica, ela traz em concordância com a palavra, tudo isso que Jesus nos ensina, porque ele sim é o nosso maior exemplo. Mas essa ferramenta em si, da visão sistêmica dentro das constelações, ela tem o nosso princípio base, que é o quê? A honra, a humildade e a restauração. Porque dentro dessa abordagem nós estaremos o quê? Reposicionando o sistema, Inclusão é reposicionamento, colocando cada um no seu lugar, dando-lhe o direito de pertencer, cada um ao seu lugar. Trabalhamos também as memórias traumáticas, ressignificando, os traumas que você possa ter na vida, principalmente sobre as feridas, as feridas emocionais de infância. Restauramos vínculos, restaurações de vínculos, relações que estão em conflitos, relações de inimizade, relações pais para com filhos, do qual tiveram contendas, e a própria palavra nos diz que iremos converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, Trabalhar esses vínculos, trabalhamos essas relações para restaurar esses vínculos. Elaboramos as dores emocionais, olhando para as nossas emoções, olhando para as feridas, elaborando essas emoções. Reenquadramento de memórias e sentimentos contidos, dando um novo olhar, dando um novo significado. Será que eu fui mesmo abandonada? Deixa eu olhar isso aqui, dando um novo olhar a isso aqui. E tudo isso embasado no poder das leis do amor, que promove cura interior, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo maior, Jesus é a nossa primazia a ser seguido. Então, se ele está em concordância com essas leis, não há como fugir que uma ferramenta dessa também está em concordância com a palavra. A generosidade não faz merecer a vida eterna. Ela não nos faz merecer a vida eterna, mas ela mostra onde está o nosso coração. Essa é uma frase de John Piper, Então, a generosidade de buscarmos o quê? A unidade. Casa dividida não prospera, E isso começa o quê? No nosso lar. Nós temos visto tantas famílias sendo destruídas, tantos lares em divisão, por causa o quê? De exclusões, por causa de contendas. Então, sim, a generosidade não nos faz merecer a vida eterna, mas ela revela, onde está o nosso coração, porque aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Quais são os nossos tesouros maiores? Quais têm sido as nossas prioridades?
família é um tesouro, família é uma prioridade, Deus é um princípio, é uma prioridade. Do que eu tenho me alimentado, do que eu tenho buscado. Se fez sentido para você, encaminhe para alguém. Se teve alguma dúvida, né? Se ficou com alguma dúvida, pode me perguntar, pode me chamar no privado. Estou a serviço da vida e hoje foi as leis do amor em concordância com o caminhar de Jesus, como Jesus caminhou, né, por entre essas leis, pertencimento, ordem e equilíbrio. Um beijo no coração. Voltando ao lar, hoje foi o nosso 26º dia, estamos quase na reta final, faltam 4 dias. Estou muito feliz por estar chegando aqui, né, nesse final desse projeto. Deus colocou esse projeto no meu coração para estar trazendo essas mensagens de todo o processo dos quais eu vivenciei, dos quais eu passei, e eu tenho certeza que estará alcançando sim muitas vidas, porque esse olhar da sistêmica, ele é um olhar de inclusão, é um olhar de restauração, é um olhar que promove honra, que promove curas, que promove humildade. Um beijo no coração, até breve.